Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, Evangelho de Lucas. Eu quero, nesta noite, discorrer sobre o tema que é o que estamos passando nesse final de semana da Páscoa. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo 44, vai ser o texto-chave, mas nós vamos ler o versículo 39 em diante. Vamos fazer a leitura do texto a partir do versículo 39. Lucas 22, 39. Amém? Quem encontrou, diga graças a Deus. Muito bem. Vamos ler então, diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia, e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominado pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. E levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Meus amados, o texto da palavra de Deus, que é abençoado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e que ele é escrito para a nossa edificação, para a construção da nossa fé, narra a primeira narrativa que Jesus derramou o seu sangue, em que Jesus verteu o seu sangue. E a Páscoa nossa, ela é diferente da Páscoa comemorada pelos hebreus que saíram do Egito, diferente da Páscoa que os judeus comemoram. A nossa Páscoa é diferente. A Páscoa, na realidade, a origem dela começou há muitos anos atrás com os hebreus que eram escravos lá no Egito, viviam numa escravidão, se tornaram escravos lá, foram escravizados no Egito, e através de Moisés, com mão forte, Deus libertou aos hebreus que estavam debaixo do cativeiro de Faraó e do Egito. E eles andaram então depois durante 40 anos no deserto. Mas para para sair do Egito, eles tinham que fazer um ritual que foi instituído, que é a Páscoa. Eles deveriam então matar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e pintar as portas, aspergir as portas, os umbrais das portas com o sangue daquele cordeiro. E Jesus, ele veio a ser morto exatamente na data da Páscoa. Era sexta-feira, que hoje chamamos de Sexta-feira Santa, a sexta-feira que Jesus atravessou e ele foi crucificado na sexta-feira, foi sepultado na sexta-feira. Mas Jesus, já na quinta-feira, um dia antes da Páscoa, Jesus, ele foi orar. E a Bíblia menciona que a sua angústia estava muito grande a angústia que Jesus estava passando, e o texto diz, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor tornou em gotas de sangue, que caindo sobre a terra. Interessante é que poucos participaram desse evento, presenciaram e viram esse evento. De 12 apóstolos, um traiu, depois se matou, que foi Judas. Sobraram 11. Mas desses 11, nem todos eles estavam no Getsêmani quando Jesus foi orar. Desses 11, 8 ficaram uma distância maior, uma distância considerável. Somente 3 é que estiveram mais perto, estiveram mais próximo. A maioria dos discípulos não estavam lá. Quem sabe estavam eles ocupados com a Páscoa que os judeus estavam comemorando. Quem sabe eles estavam na Páscoa nas suas casas,
nas suas residências, em seus lares. Os 11 discípulos tiveram o privilégio de entrar no Getsêmani, mas nem todos tiveram o privilégio desta visão que Jesus passou e o que ele enfrentou ali. Então apenas 3 deles foram favorecidos. Nesse monte, também que foi o Monte da Transfiguração, aliás, em outra ocasião, somente 3 é que viram e que presenciaram esse ato. Também o milagre da ressurreição da filha de Lázaro, somente 3 presenciaram, era um privilégio de poucos que passaram por isto. Depois nós encontramos também somente Pedro e mais 2 discípulos, que eram os filhos de Zebedeu, que viram Jesus suar sangue ali no Getsêmani. Talvez, meus irmãos, muitas vezes, o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais intenso. Jesus tinha, em um certo momento, 70 discípulos. A outro momento, Jesus tem 12. Mas agora, Jesus tem apenas 3 que estão perto dele no momento mais difícil da vida. Quem são as pessoas que estão perto de você no momento mais difícil? No momento que você atravessa um momento de maior angústia, de maior dor, quem são as pessoas que estão mais perto de você? Muitas vezes é somente aqueles que são os mais chegados, os que são mais próximos. Jesus também, queridos, enfrentou um momento difícil. E no momento difícil só tinha 3 que estavam ali perto, que estavam próximo dele, que estavam mais junto dele. Que nós não sejamos como aqueles 8 que estavam com Jesus, mas estavam um pouco mais distante. Que não sejamos como aqueles 70, que muitos deles foram embora e deixaram de seguir Jesus, mas que sejamos aqueles que estão mais perto dele e que presencia os melhores momentos e os momentos mais importantes na vida. Lucas aqui, irmãos, ele narra e ele escreve de uma linguagem bem forte. Ele diz assim: e posto em agonia, e colocado Jesus em agonia. Jesus, irmãos, fez milagres, realizou curas, Jesus consolou corações aflitos e desesperados. Mas chega um momento que Jesus também, ele está em agonia. Ele está vivendo um momento intenso. Não é porque é filho de Deus que não passou por dificuldades. Não é porque foi filho de Deus que não passou sono, fome, sede. Não, a Bíblia menciona, os evangelhos descrevem que tudo isso ele passou e ele enfrentou esses momentos. E Lucas, ele está escrevendo, olha, Jesus estava em agonia. Lamentações, capítulo 1, verso 12, diz assim: atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim. Aqui está sendo, meus irmãos, prefaciado o sofrimento de Jesus, do que ele estava passando, que ele estava para passar também. Também a Bíblia menciona que ele permaneceu calado, foi levado ao matadouro, foi levado como cordeiro mudo, e nada ele falou, nada ele se queixou, mas quando ele tinha para se queixar, ele não ficava procurando Pedro, Tiago, João, Bartolomé, Felipe, André, e contava os seus problemas. Cada vez que ele tinha uma necessidade, uma angústia, a quem ele procurava? Ele procurava um lugar a sós, para buscar o Pai em oração, buscar consolo do Pai, buscar ajuda do Pai. Jesus jamais deixou de fazer isto, e nos inspira também a fazer isto. Agora, ele sabia, Jesus sabia que seu destino era a morte. Jesus sabia, e ele bem avisou aos seus discípulos o que estava ele para enfrentar. Mas ele, sabendo disto, ele se agoniza e sofre, sabendo que vai enfrentar. A Bíblia diz em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia menciona, meus irmãos, que realmente o propósito do inimigo é o cabeça, é o líder. Quando Josafá está numa batalha junto com Acabe, os inimigos disseram: não peleje contra os pequenos, não peleje contra os grandes, mas somente contra o próprio rei de Israel. E exatamente naquela agonia, ali no Getsêmani, somente o rei de Israel é que estava sendo procurado, e que estava sendo massacrado, e que estava sendo moído. A sua dor não foi apenas na cruz, mas começou no Getsêmani, começou nesse período de oração.
a qual antes ele já orava pelos seus discípulos, já orava também por nós, pois ele dizia: não oro somente por estes, mas oro também por outros. E nós estávamos na inclusão da oração do Senhor Jesus, na oração sacerdotal. E na situação que o Senhor Jesus passou, irmãos, ele estava só. O Pai o deixou. Os discípulos o abandonaram. Aquelas pessoas que o Senhor Jesus curou, libertou de demônios, aquelas pessoas a quem Jesus deu esperança, deu alegria, não estavam ali no momento que ele precisava, que ele necessitava. Há pessoas que ele deu alegria, deu esperança, deu paz, não estavam ali para agradecer. Ele estava só, e ele bebeu esse cálice de sofrimento sozinho. Ele mesmo que disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas o Pai não afastou esse cálice, ele teve que beber o cálice da dor, o cálice da vergonha e do sofrimento. E ele bebeu sozinho, na oração. O Pai não aceitou a oração. Quem sabe você tem orado e alguma oração não é respondida. Bom, a oração de Jesus, o Pai vai responder todas elas. Mas essa oração de Jesus, Deus não aceitou. O Pai não respondeu aquela oração. Interessante que o Pai aceitou a oração, respondeu a oração, quando ele pediu pela multiplicação dos pães e dos peixes. Também o Pai aceitou quando foi a oração para curar os leprosos. O Pai também aceitou quando era para curar os cegos, para colocar em firmeza no andar os aleijados. Quando era para colocar vista nos cegos, o Pai respondeu, o Pai atendeu a sua oração. Também, na hora de ressuscitar os mortos, o Pai atendeu a sua oração. Inclusive, a oração que ele faz ao Pai para ressuscitar a Lázaro. Mas chega esse momento agora que o Pai não aceita a sua oração. O Pai rejeita e não dá um sim para a sua oração. Quando ele está orando dizendo: afasta de mim esse cálice. Ele, meus irmãos, Jesus não era o culpado. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Ele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que fosse feita e contemplada a justiça de Deus, porque Deus realmente é amor, Deus realmente ama o ser humano, Deus tem amor, mas Deus é justiça, e Deus precisava exercer a justiça. E para exercer a justiça, alguém deveria pagar pelo culpado. Alguém deveria pagar a culpa do pecado. E aí Jesus vem então, e ele assume a culpa do pecado, e ele morre no lugar do pecador, para satisfazer a justiça de Deus, para contemplar a justiça de Deus, para que a ira de Deus não se manifestasse sobre nós, e nós fôssemos condenados e lançados no inferno. Por causa do seu amor e da bondade que o Senhor Jesus teve para conosco, manifestando para conosco, ele se entregou por nós. E vamos entender que Jesus, irmãos, seria imortal, sendo ele filho de Deus, não tem como matar. Não foram os escravos que mataram, não foram os soldados que mataram, mas ele se entregou. A Bíblia menciona no Evangelho de João, quando chegam os soldados para prendê-lo, e perguntam quem é, e ele diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, aqueles soldados caem por terra. Ele poderia estar sempre dizendo: sou eu, mataria muitos. Diria de novo: sou eu, mataria outros. Se ele quisesse, ele poderia dizer: olha, que morra agora todos os fariseus, que morram agora de alguma doença todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, que morram agora os saduceus. Mas ele não fez. Ele se entregou, ele deixou-se esvaziar, ele se enfraqueceu, ele se tornou mortal para morrer por nós, estando ele inocente. Agora, irmãos, Jesus sabia de toda a sua tragédia, sabia o que ele ia enfrentar, a trajetória do sofrimento e da dor, e é nesta ocasião que ele vai aos pés do Pai em oração para clamar, para buscar socorro. E a Bíblia diz, meus irmãos, em Isaías 53, verso 6, que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós caiu sobre ele. Agora, irmãos, ali estava ele, para tudo que ia acontecer. Chega o traidor, chegam agora os soldados, chegam agora os juízos simulados do sinédrio,
o juiz simulado do sumo sacerdote, os julgamentos que foram errados, sem justiça, feito por Pilatos, feito por Herodes, logo depois os açoites, os golpes, a coroa de espinho, a vergonha cuspida no seu rosto, as blasfêmias, as injúrias, tudo isso Jesus sabia. E tudo isso veio à sua mente, o que ele teria que passar. Ele sabia que teria que passar. Você sabe, por exemplo, que tem que fazer uma determinada cirurgia, você sabe que vai enfrentar. Vai ter que enfrentar o pós-operatório. Vai ter que enfrentar as situações das dores pós-operatórias. Você sabe, quem sabe, antes de ir para o bloco cirúrgico, antes de ser anestesiado, você já sabe de tudo isso. E talvez lá no coração comece já uma angústia a bater-se. Sabe, meus irmãos, que o sofrimento de Jesus na cruz foi grande. Mas o sofrimento psicológico que ele está enfrentando no primeiro momento que ele derrama do seu sangue por nós, é maior ainda. Tudo isso veio à sua mente. Estava tão presente na mente o que iria enfrentar. Ele sabia que Pedro iria negá-lo, sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que todos iam desampará-lo, ele sabia que ia estar só. Mas ele não queria perder a presença do Pai. Ele não queria que o Pai desamparasse. Tanto que a sua oração na cruz e a sua inquietação, a sua pergunta na cruz é: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? É uma pergunta difícil de responder. Por que um pai vai desamparar ao seu filho? Por que vai deixar ali? E esta pergunta, por que me desamparaste? É o maior sofrimento que Jesus suportou. O maior sofrimento não foi a dor física daquela crueldade da cruz, mas sim a agonia emocional de morrer sozinho, de ficar abandonado, de ficar de lado, de ficar desprezado e longe de tudo. Lembramos, meus amados, que o pecado de Adão e Eva, quando pecaram, veio o juízo sobre a vida deles e a morte seria sobre eles, mas eles morreram 900 anos aproximadamente depois, ou quase 900 anos, morreram fisicamente, mas eles perderam a presença de Deus. Não tinham mais a presença de Deus. Foi o pior castigo. Foi o pior castigo para a humanidade, morrer sem Deus, viver sem Deus. E aqui Jesus está agonizando porque ele sabe que ele está perdendo agora da presença do Pai. E a sua pergunta: por quê? Por que me desamparastes? O Pai, meus irmãos, começou a retirar a sua presença. Começou a extrair a sua presença. Vamos lembrar o Salmo 51, quando o salmista diz, e na sua oração ele diz: Senhor, não retira de mim, não afaste de mim, não retire de mim o teu Espírito. Vamos lembrar da oração de Moisés também, quando Deus disse: olha, vão, meu anjo vai com vocês. Ele diz: Senhor, não nos faça sair desse lugar, se a tua presença não for conosco. E Jesus, irmãos, agonizando na cruz, ele só pediu uma coisa, ele só queria uma coisa. Ele dizia: não me desampara. Por que me desamparaste? E ele foi deixado sozinho na sua fraqueza. Jesus teve que lutar sozinho. No Getsemane, ele está orando sozinho. Se nós estudarmos a tentação do Senhor Jesus, quando ele diz: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. O seu suor, irmãos, a Bíblia diz que é misturado com sangue e soa quem passa trabalho. Soa quem está passando por aflição. E Judas, por exemplo, está se apressando para atrair. É um homem da sua confiança. É um homem que lida com os recursos. É um homem de alta confiança da elite dos apóstolos. E esse homem que o vende pelo preço de um escravo, não o melhor escravo, não o escravo top, mas pelo preço de um escravo comum. O tentador talvez tinha dito lá no seu ouvido, o inimigo naquele momento, talvez chega no seu ouvido e disse: olha, tu tolera tudo isso, ser castigado.
por Deus e ser aborrecido e passar por toda esta vergonha, esse vexame, sai disso, larga disso, abandona isso. De todas as maneiras e formas, o inimigo tentou afastá-lo da cruz, usando o próprio Pedro, que era um dos homens mais fortes da sua equipe. Quando Pedro disse: Senhor, eu não vou deixar que tu vá para a cruz, tu não vai para a cruz. E Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, tu cogita as coisas dos homens. Jesus estava entendendo, irmãos, que era uma ação maligna para impedi-lo de ir à cruz. Ele precisava ir para a cruz, morrer na cruz, padecer por nós, sofrer por nós, para nos dar vida eterna. E a Bíblia menciona, aqui narrado por Lucas e narrado também em Marcos e também narrado em Mateus, a Bíblia menciona, meus irmãos, que era o seu suor, gotas de sangue. E essas gotas a Bíblia menciona que caíam no chão. Diz: o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Não foram apenas uma pequena transpiração, mas era uma transpiração com sangue, com grande quantidade, era com intensidade. E tudo isso ele estava ali sofrendo, ele estava ali passando, ele estava padecendo e sofrendo por nós. Quando se diz que caía no chão as gotas do seu sangue, está falando de copiosidade, a intensidade, era muito o que ele estava transpirando, o seu sofrimento, a sua agonia foi muito forte, foi muito grande. A Bíblia menciona, meus irmãos, que os chicotes, que era surrado, que era batido, realmente dilaceraram a sua pele, as suas costas. Aquele chicote pegava em órgãos vitais do seu corpo, a sua pele era dilacerado, não era apenas chicote por ser um chicote, mas a história, os historiadores narram que na ponta do chicote tinha três pontas, em cada ponta tinha um ossinho, ou ponta de um ferro, em que quando colocava aquele ferro, trancava na pele, e quando eles puxavam, arrancavam carne junto, e tudo isso sabia que ele estaria para enfrentar, que ele ia passar por isto, como prêmio de uma consolação, mas na realidade uma zombaria. Tecem uma coroa de espinho, e aquela coroa de espinho colocam na sua cabeça. A Bíblia menciona também que os soldados carregavam uma cana, um bastão, e com aquele bastão eles batiam no Senhor Jesus. Certamente que aquela coroa estava sobre a cabeça, e eles batiam naquela coroa, e mais encravavam ainda os espinhos na sua cabeça, e mais sangue ainda Jesus ali derramou por nós. A Bíblia também menciona que davam um soco nele, davam-lhe tapas, bofetões, e ainda zombavam dele. Diz: profetiza, quem foi que te bateu? Fala quem foi que te bateu. E zombarias eram tantas, humilhação eram tantas, para alguém que tinha tanto poder para acabar com aquelas pessoas. Mas ele preferiu morrer. Ele preferiu se entregar por amor. Ele, na realidade, meus irmãos, foi um escravo. Foi um escravo por amor. Ele escolheu a dor para nos salvar. A Páscoa que nós vivemos, meus irmãos, ela é totalmente diferente. Embora tenha uma origem, um simbolismo igual, idêntico, porque na Páscoa dos judeus era um cordeiro, e Jesus ele se oferece como cordeiro também. Porque a Bíblia diz, João quando vê ele, João Batista quando vê o profeta João Batista quando o enxerga, ele declara: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava aí prefigurando o cordeiro do sacrifício pascal, do sacrifício que iria fazer pelos demais. A Bíblia menciona lá em Hebreus, irmãos, capítulo 12, versículo 4, que Jesus sofreu, e sofreu até a morte. Menciona também para conosco, diz assim: vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus, irmãos, derramou o seu sangue, exatamente combatendo pelo pecado. Quando diz assim: vocês não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado, mostrando exatamente que Jesus, ele sofreu derramando o seu sangue, exatamente contra o pecado.
Na realidade, o nosso temor não deve ser pelo inferno, porque Jesus não morreu para nos livrar do inferno. O propósito de Jesus não foi nos livrar do inferno, mas sim foi nos livrar, irmãos, exatamente do pecado, porque o pecado é condenação. O que leva o ser humano para o inferno é o pecado que comete, é a sua maldade no seu coração. E ninguém se torna pecador a partir de um momento. Se perguntar para você qual foi o primeiro pecado da sua vida, você vai dizer, olha, foi quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 9 anos, 5 anos, 12 anos, 13 anos. Na realidade, eu quero dizer uma coisa para você. Você, mesmo que nunca tivesse cometido nenhum pecado, você é pecador. Mesmo que você nunca tivesse cometido nenhum deslize, você é pecador. Porque nós nascemos em pecado. O nosso coração é tomado do pecado. Por mais que nos seguramos para não pecar, nós somos pecadores. E a Bíblia diz que todo que pecar, todo que peca, irmãos, está afastado de Deus. Então, se o pecado nos afasta de Deus, Jesus morreu exatamente por causa dos nossos pecados, e para satisfazer a justiça de Deus, Ele morre por nós, Ele se entrega por nós, Ele é humilhado por nós, Ele passa a vergonha sendo Ele rei, sendo Ele adorado por anjos, tendo Ele o comando de milhares de anjos sobre o seu comando, sobre o seu controle, tendo Ele todo o poder, como Ele disse, no céu e na terra me foi dado, mas Ele não usa do poder que tem. Ele tem poder, mas Ele não usa. É como se fosse ali o filho da maior autoridade do país, e aquela maior autoridade ali, ela é maltratada, ela é de uma maneira injusta, injuriada por alguém na sociedade. Ele não usa o seu nome, ele não usa a sua filiação, ele não usa seu posto, a sua posição para se valer disso. Jesus, irmãos, a Bíblia diz que ele, como cordeiro mudo, como ovelha muda, ele vai ao matador. E Jesus, ele faz essa oração. E a sua oração é o seu clamor. E ele pede, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele não faz uma oração qualquer. Mas a Bíblia menciona, meus irmãos, que estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que ele vai lá ter com os discípulos e encontra eles dormindo. No momento de aflição, ele tem 3 que estão do lado dele, 3 que estão mais próximos dele, mas ele chega e os 3 estão dormindo. E a Bíblia diz que Jesus desperta eles, acordem, orem, eu preciso que vocês orem. Jesus nos ensina, meus irmãos, que devemos orar, que devemos intensificar a nossa oração no momento. A oração de Jesus não foi uma oração qualquer, mas a Bíblia menciona que a oração do Senhor Jesus, ela foi uma oração perseverante. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia menciona que ele orou 3 vezes. Vamos lembrar daquela viúva que buscava em um juiz iníquo, um juiz que não era justo. E a Bíblia menciona que Jesus está mencionando esta comparação para mostrar a importância de orar e não desistir. Mas ele mesmo agora se vale daquilo que ele ensinou. Ele precisa orar. E ele não está ainda consolado no seu coração. E ele ora mais. Ele persevera na oração. Mateus capítulo 26, versículo 36 até o versículo 46, menciona que ele orou 3 vezes, ele vai à presença do Pai e ele vai buscar socorro. Agora, irmãos, que nós sejamos como aquela viúva insistente, que não obteve na primeira súplica a resposta do seu clamor, mas ela insistiu, e ela insistiu, e insistiu. E Jesus insistiu. Não deu a primeira vez, o pai disse não. Mas ele insiste. A segunda vez ele ora. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, essa aflição, essa angústia que está dentro do meu coração. E a resposta do pai de novo foi não. E a terceira vez, Jesus insiste. E ele persevera na oração. Diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu achei interessante que o apóstolo Paulo também orou. Quando tinha um espírito na carne, a Bíblia diz que ele ora, o Pai pede 3 vezes. Quantas vezes a pessoa pede uma vez só e desiste? Meus amados, seja perseverante na oração, porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou a respeito disso. Foi uma oração intensa.
porque a Bíblia diz que ele orou e ele orava intensamente. Também foi uma oração de renúncia. Foi uma oração de renúncia porque ele faz a oração e ele diz: contudo não seja como eu quero, Senhor. Eu estou planejando. Quem sabe você tem orado e tem pedido a Deus e tem buscado em Deus algumas coisas, mas você não faz essa oração, dizendo a oração da renúncia: Senhor, todavia não seja aquilo que eu estou planejando, aquilo que estou querendo, mas seja, meu Deus, exatamente aquilo que tu queres, aquilo que tu deseja, seja esta, sim, a tua vontade. Foi uma oração de renúncia, quando ele diz: contudo não seja o que eu quero, mas sim aquilo que tu queres. E logo depois, irmãos, ele encontra os seus discípulos dormindo, e ele vai novamente despertar os seus discípulos. Agora, irmãos, Efésios capítulo 5, verso 2, nos diz que ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, e em cheiro suave. E por que ele morreu? Ele morreu, irmãos, morreu a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele morreu? Qual é a razão dele ter morrido? Ele morreu, irmãos, primeira coisa, pela nossa reconciliação. Romanos capítulo 5, verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Também, 2 Coríntios 5,18, nos diz: Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Encontramos também em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si dos dois um só homem, fazendo paz pela cruz, e reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E a Bíblia diz em Efésios 2,14 também, irmãos, que Jesus é a nossa paz. Jesus produziu a paz que não tinha. Muitas vezes a falta de paz, irmãos, a ausência de Deus. Muitas vezes grandes problemas que enfrentamos na vida é a ausência de Deus, a ausência de paz, falta paz no coração e na alma. E Jesus veio morrer exatamente para nos trazer a paz e reconciliação com Deus. Também outra razão porque Jesus morreu, irmãos, foi pela nossa justificação. Hebreus capítulo 9, 12 diz: e por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A Bíblia também nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. 1 Pedro 2,24 diz também: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Também a Bíblia nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para a remissão dos pecados dantes cometido. E Colossenses 1,14, pois nele temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Jesus morreu pela nossa justificação, e não somente isto, não apenas pela nossa reconciliação e a nossa justificação, mas Jesus também morreu, irmãos, por um terceiro propósito, pela nossa santificação. A Bíblia menciona: pois o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Sim, e a Bíblia também menciona que o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele traz a santificação, e traz a nossa vida, a nossa purificação. E a Bíblia diz: e havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, Hebreus capítulo 1, versículo 3, também a Bíblia nos diz: ele deu a si mesmo pela igreja para santificar, purificando-a para que ela seja santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículo 25 e versículo 26. Bem, meus irmãos, ele morreu, irmãos, no nosso lugar, também para a nossa adoção, para sermos adotados, porque nos tornamos filhos de Deus. Somos gerados em Deus para sermos filhos de Deus, adotados também por Ele, conforme a palavra diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, diz que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E também por último, meus irmãos, Jesus morreu por uma obra que ainda não está pronta, mas que está se concluindo. Ele morreu sem ter defeito, sem ter pecado, sem ter culpa nenhuma, por algo que nós vamos alcançar ainda. Pela obra consumada até que chegamos no céu. Até que alcançamos a vitória, irmãos, de estarmos com Ele. Porque a palavra diz lá em Hebreus, capítulo 9, 15, já quero encerrar, e diz assim, Bruna, já passa por aqui, por favor. Diz, por isso é mediador de um Novo Testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado receber a promessa da herança eterna. O Senhor tem preparado o povo, o Senhor tem trabalhado nesse povo, e tem agido. Páscoa, meus irmãos, é proximidade com Deus. Páscoa é nos achegarmos mais a Deus, é estarmos em paz com Deus, é vivermos em paz com Deus. Páscoa é libertação. A Páscoa que Jesus faz em nós, meus irmãos, não nos liberta do Egito, aquele que esteve lá e que está lá na África, mas Ele nos liberta da ira de Deus, nos liberta do poder do pecado que nos aprisiona e nos afasta de Deus. A Páscoa é libertação total, libertação completa. Quantos de nós estamos precisando de uma Páscoa? Não essa que o mundo faz, uma Páscoa comercial com chocolates. Nós precisamos de uma Páscoa, irmãos, que é espiritual, uma ressurreição na nossa vida, que Jesus cometeu, que Jesus fez, que Jesus realizou. A sua oração não foi respondida? Foi. A Bíblia menciona, irmãos, que ele estando orando em agonia, Deus respondeu, e Deus consolou na sua oração, porque a Bíblia diz no versículo 45, versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Deus não desampara os seus. Deus não desamparou Jesus, não fez exatamente o que Jesus estava pedindo naquele momento, mas enviou um anjo ali para trazer consolo, para trazer conforto. Que o Senhor venha estar trabalhando na tua vida, no teu coração, que Deus esteja produzindo a maior Páscoa na sua vida, que é uma Páscoa de milagres de Deus, Jesus em nós, Jesus habitando em nós, Jesus fazendo a sua grande obra na nossa vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa, que Ele esteja operando de uma maneira tão intensa e poderosa, porque Ele é poderoso, diz a palavra de Deus, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e o que nós pensamos. Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé agora.